Ei turma, bom dia, tudo bem? Neste nosso encontro de hoje nós vamos dar sequência ao procedimento sumaríssimo que começamos na aula passada. Procedimento sumaríssimo este destinado às infrações penais de menor potencial ofensivo, aquelas definidas por lei como sendo todas as contravenções penais e todos os crimes cuja pena máxima combinada não ultrapassa os 2 anos, levando sempre em consideração a possível ocorrência do concurso de crimes. Nós vimos na aula passada que esse procedimento sumaríssimo é dividido em 2 fases muito distintas. Uma fase que chamamos de fase preliminar e uma fase que nós chamaremos a partir de hoje de fase processual. Nesta fase preliminar, nós vimos que as 2 principais características são, primeiro, a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência. Então não tem, num primeiro momento, lavratura de auto de prisão em flagrante, mesmo que haja um flagrante delito. O procedimento sumaríssimo não impede que haja flagrante delito, mesmo porque se a autoridade policial chega ao local de um fato criminoso e o crime está sendo praticado, é dever daquela autoridade policial interromper a prática daquele crime. Então, mesmo que haja a prisão em flagrante, não será lavrado o auto de prisão em flagrante, será lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, da mesma forma que, se não houver prisão em flagrante, o termo circunstanciado de ocorrência deve ser lavrado em substituição àquele que seria o procedimento normal, que seria a realização de um inquérito policial. No segundo ponto, nós temos a chamada audiência preliminar. A audiência preliminar, que via de regra é conduzida por um conciliador, um juízo leigo, que vai buscar uma reconciliação entre autor do fato e suposta vítima, ou a composição civil de danos, partindo do pressuposto que, para tanto, a vítima seja um particular. E, num terceiro momento na audiência, a transação penal com participação do Ministério Público. É o Ministério Público quem propõe a transação penal, independentemente da natureza da ação penal, seja ação penal pública, seja ação penal privada. E a transação penal é o único procedimento possível na audiência se a vítima for o Estado, ou se a vítima for a coletividade, se a vítima for a sociedade. Havendo uma medida despenalizadora na audiência preliminar e sendo cumprido o acordo que foi entabulado, estará extinta a punibilidade do agente. Ele continuará primário, continuará sem antecedentes criminais. No caso da transação penal, haverá um apontamento criminal na sua folha de antecedentes criminais, porque cada um de nós tem direito a uma transação penal a cada 5 anos. Reconciliações nós podemos fazer quantas nós conseguimos, composições civis de dano nós podemos fazer uma depois da outra, não há nenhum impedimento temporal para que isso aconteça. Bom, muito bem. Agora vamos partir do pressuposto de que não tenha havido acordo nessa audiência preliminar. Ou, eventualmente, vamos partir do pressuposto de que este acordo não fosse juridicamente possível. Imagine que a vítima seja a própria coletividade, ou seja, o Estado. Só havia a possibilidade de transação penal na audiência. Chegamos na audiência preliminar, o nosso autor do fato não preenchia os requisitos legais para ser beneficiado com a transação penal, requisitos aqueles estabelecidos pelo artigo 76. Então pode ser que não haja acordo, ou pode ser que o acordo seja juridicamente impossível nessa audiência preliminar. Então, se a audiência preliminar não for exitosa, ela não chegar à aplicação de uma medida despenalizadora, vejam aí na tela, realizamos a audiência preliminar sem aplicação de medidas despenalizadoras. O que deve acontecer? Ora, até então nós temos um procedimento de investigação extremamente singelo, chamado termo circunstanciado de ocorrência. Esse termo circunstanciado de ocorrência ele tem que ser disponibilizado para os titulares do direito de ação. Na ação penal pública, o Ministério Público; na ação penal privada, o querelante. Quais seriam as possibilidades que o Ministério Público, recebendo esses autos do TCO, ele teria em suas mãos? Vejam só. O TCO é um procedimento extremamente singelo, mas pode ser que pelo TCO o Ministério Público perceba que é caso de arquivamento. E olha que interessante, eu posso ter mais de um autor do fato. Eu posso chegar nessa audiência preliminar e propostas as mais variadas serem ofertadas para esses autores do fato. E pode ser que
Dentre eles, alguns aceitem acordo, outros não aceitem acordo. Então vamos imaginar o exemplo mais simplório. 2 autores do fato. Nós chegamos para essa audiência preliminar, não houve acordo com a vítima, o Ministério Público veio e fez proposta de transação penal para os dois. Vamos imaginar 2 sócios de um bar, esse bar botou uma música ao vivo para tocar todo santo dia até de madrugada, os vizinhos fizeram uma ocorrência policial, foi medida a quantidade de decibéis daquela música barulhenta, foi lavrada uma ocorrência por perturbação da paz e do sossego alheios, que é uma contravenção penal. Essa contravenção penal gerou um TCO, esse TCO desagou numa audiência preliminar. Chegou nessa audiência preliminar, os 2 sócios tinham direito à transação penal, foi ofertada para os 2. Um deles, querendo ficar livre do problema, aceitou a transação penal. O outro não aceitou a transação penal. Isso é possível? Claro que é. A transação penal é um direito público subjetivo do autor do fato, desde que ele preencha os requisitos do artigo 76. E cabe ao Ministério Público oferecer. Abrindo parênteses, uma coisa que me ocorreu agora, e se o Ministério Público não oferece? Os requisitos legais estão preenchidos, mas o Ministério Público não oferece a transação penal. A minha pergunta seria, o juiz ele pode passar por cima do Ministério Público e ele, juiz de ofício, oferecer transação penal? Não pode. O que a jurisprudência tem admitido é a aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal, aquele que determina a remessa dos autos ao Ministério Público, à Procuradoria Geral do Ministério Público, para que a Procuradoria verifique se é caso ou não de oferta daquele benefício legal. Lembrando que agora o artigo 28 foi mudado pelo pacote anticrime e não passaria essa possibilidade de arquivamento previsto no artigo 28, não passaria mais pelas mãos do juiz. Mas aqui não é caso de arquivamento, a lógica é totalmente diversa. É o Ministério Público não querendo propiciar uma medida que poderia levar ao arquivamento. Então eu vejo que nós podemos continuar utilizando o mesmo método. O juiz percebe que os requisitos estão preenchidos, remete os autos à Procuradoria de Justiça. E lá ou o Procurador-Geral mesmo oferece, ou vai designar alguém para oferecer, ou o Ministério Público vai realmente chegar à conclusão de que não é caso de oferecimento. E aí a palavra final efetivamente é do Ministério Público. O juiz não pode passar por cima dessa legitimidade que o MP tem para a oferta do acordo. Mas muito bem. Foi um dos sócios, voltando ao exemplo do boteco, um dos sócios aceitou a transação penal, o outro não aceitou a transação penal. Em relação a esse que aceitou, ele está lá cumprindo, ou já cumpriu o acordo que foi proposto, e em relação àquele que não aceitou a transação penal, TCO ao Ministério Público. Aí o Ministério Público dá uma olhada no TCO e opina pelo arquivamento. Poxa, mas o Ministério Público propôs transação penal? É verdade. Mas quando o Ministério Público propõe a transação penal, ele não faz uma análise detida de eventuais elementos probatórios que estejam juntos com aquele TCO. Ele simplesmente verifica se o fato narrado está devidamente tipificado e se aquele fato narrado devidamente tipificado configura infração penal de menor potencial ofensivo. E verifica também se aquele autor do fato tem direito público subjetivo à transação penal para o preenchimento dos requisitos do artigo 76. Essa é a análise que o Ministério Público faz neste primeiro momento. Ele não faz uma análise de mérito. Ele não faz uma análise profunda de prova. Ele só confere isso. É infração penal de menor potencial ofensivo mesmo? É. O autor do fato preenche os requisitos? Preenche. Então eu vou fazer uma proposta. É proposta de acordo. Não aceitou? Ok. Vai para o MP. Agora ele tem que analisar se é caso de denúncia. Aí o Ministério Público verifica, não, é caso de arquivamento. E arquivo. Poxa, mas o outro aceitou a transação penal e já cumpriu. Foi a escolha dele. Então, nada impede que o MP, que lá atrás ofereceu transação, aqui na frente requeira o arquivamento. Agora, pode ser que o Ministério Público perceba que o TCO, como só ia acontecer, não traz elementos de prova nenhum. Então ele não tem o mínimo necessário para que ele possa se requerer o arquivamento, nem tampouco oferecer denúncia. O que ele vai requerer então? Que os autos retornem à delegacia de polícia. E aí não me interessa o nome que o delegado de polícia dê. Esse procedimento, que até então era um TCO, passa a ser um procedimento de investigação.
E um procedimento administrativo de investigação tem um nome específico na legislação processual penal. Isso chama-se inquérito policial. Então, mesmo que o delegado de polícia não dê esse nome, mesmo que ele pegue o TCO e comece a fazer uma investigação dentro do TCO, essa investigação é inquérito policial. É por isso que eu disse a vocês lá atrás que quando é feita a ocorrência infração penal é de menor potencial ofensivo, num primeiro momento não há inquérito, há TCO. Porque neste momento, se os autos descem para novas diligências, para a realização de uma investigação, esses autos passam a ter a natureza jurídica de inquérito policial. Reforço, independentemente do nome que o delegado de polícia dê para essa investigação. E aí, com o retorno deste inquérito policial para as mãos do promotor de justiça, ele pode necessitar de maiores elementos de prova, e aí vai determinar novamente que os autos retornem à delegacia de polícia para mais diligências, ou ele já vai ter os elementos suficientes, seja para o arquivamento, seja para o oferecimento da peça inicial. A peça inicial, na ação penal pública, é a denúncia. Agora, se a ação penal for privada, os autos ficam à disposição do querelante. Querelante esse que pode oferecer a peça que vocês conhecem chamada queixa-crime. Ele oferece a queixa. Na verdade, na prática, as coisas acontecem um pouquinho diferente. Normalmente, não é regra, não está prevista na legislação, e não é conduta uníssona entre os nossos juízes que atuam no juizado. Mas quando chega TCO, passa pelo Ministério Público, porque tem que passar antes da audiência preliminar, e o Ministério Público percebe que é crime de ação penal privada, normalmente a opinião do Ministério Público, que é acatada pelo juiz, é a de cancelar a audiência e aguardar queixa. Poxa, mas isso não está previsto em lei. É verdade, não está. O querelante tem prazo decadencial de 6 meses para oferecer a queixa. E se a proposta da lei era de ter um procedimento extremamente célere, um procedimento quase que instantâneo, deveria realizar a audiência preliminar muito tempo antes de esperar o prazo decadencial. Mas normalmente o que os juízes têm feito? Nem realiza a audiência preliminar, aguarda a queixa. Se vier queixa, ele não vai receber a queixa, ele vai marcar a audiência preliminar e dar a proposta para a oferta e a aceitação do querelado de uma medida despenalizadora. Isso acaba evitando um problema, que é o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Vejam só, TCO lavrado, então, um passo atrás, fato criminoso, TCO lavrado, autos ao juizado especial criminal, audiência preliminar, proposta de transação penal. Vamos imaginar que uma proposta de transação penal consistente em prestação de serviço à comunidade pelo período de 6 meses. Do fato até essa audiência preliminar, eu estou partindo do exemplo de que seja crime de ação penal privada. Até essa audiência preliminar e a aceitação do benefício, se tudo tramitou de uma forma extremamente célere, é bem provável que nós já estejamos bem próximos do prazo decadencial. E já se passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses, e agora vai conseguir fazer essa audiência preliminar. Até que a secretaria lá do juízo emita um documento de apresentação daquela pessoa à entidade beneficente, a entidade beneficente que vai ser atingida pelo trabalho dessa pessoa, até que ele recolha esse documento, vá até lá, negocie dia, horário, como que ele vai prestar aquele serviço, mas já foi mais um bom tempo. Aí vamos imaginar que tudo isso tenha ocorrido sem que a queixa tenha sido oferecida, apesar da previsão legal de que efetivamente eu não preciso ter a queixa. Vocês devem se recordar que prazo decadencial não se suspende, não se prorroga, não se interrompe. Lembram disso? Relembrei com vocês neste semestre. Nem por decreto de Francisco. Se prazo decadencial não se interrompe em hipótese alguma, isso significa dizer que todos esses procedimentos que estão ocorrendo, desde que o fato ocorreu,
lavratura de BO, lavratura de TCO, remessa para o juizado, audiência preliminar, proposta de transação, homologação da proposta de transação e até mesmo início de trabalho daquele autor do fato, nada disso tem o condão de interromper prazo decadencial. Se der o prazo decadencial, estará extinta a punibilidade do agente. E aí ele vai bonitinho trabalhar um dia, 2 dias, 3 dias, corre decadência, ele para de trabalhar, atravessa uma petiçãozinha dos autos e requer a extinção da punibilidade pela decadência. Então, muita atenção. Se você estiver advogando para vítima de um crime que se procede mediante queixa, se a infração penal for de menor potencial ofensivo, você vai provocar a polícia pela lavratura de TCO, remessa dos autos ao juizado especial. Se chegar lá no juizado especial e o juiz marcar a audiência preliminar, vá à audiência preliminar, faça o acordo que tiver que ser feito tudo bonitinho, porque afinal de contas é o que está previsto em lei. Só que você vai acompanhar o prazo decadencial. Se a punibilidade do agente não estiver extinta pelo cumprimento do acordo, ele estiver ainda cumprindo o acordo, no vencimento do prazo decadencial, você vai oferecer queixa. Poxa, mas já teve audiência preliminar, já teve proposta de transação, já foi homologado, o cara está cumprindo, você vai oferecer a queixa. Porque se a praga parar de cumprir o acordo e não houver queixa oferecida no prazo decadencial, estará extinta a punibilidade dele. Então você, contratado pela vítima, vai acompanhar todo esse procedimento em infração penal de menor potencial ofensivo. Fique atento ao prazo decadencial. E é por isso que esse procedimento, essa praxis que não está prevista em lei, dos juízes não marcarem audiência preliminar enquanto não houver queixa, acaba beneficiando a vítima. Porque a vítima, querendo saber da movimentação do procedimento, vai ir lá no defensor público, por exemplo, vai lá no juiz e fala, não, isso aqui tem que ter queixa para que o juiz marque a audiência. Isso acaba provocando a vítima, isso acaba provocando uma atitude da vítima para evitar o prazo decadencial. Ok? Denúncia e queixa são as peças iniciais de qualquer ação penal, inclusive no juizado especial criminal. Mas aqui nós já temos uma pequena diferença ou algumas diferenças também. Vamos lá, vamos para a fase processual deste procedimento. Essa fase processual ela está prevista nos artigos 77 a 81 da Lei 9.099 de 95. Então abram a lei, tenham a lei em suas mãos, para vocês acompanharem essa pequena linha do tempo que eu montei aqui para vocês. Olhem lá, à esquerda. O procedimento vai se iniciar com oferecimento de denúncia na ação penal pública, de queixa na ação penal privada. Não se esqueçam. Queixa 6 meses, prazo decadencial, artigo 103 do Código Penal. É a regra geral, temos algumas poucas exceções na legislação processual. Denúncias, se for por escrito, 5 a 15 dias. 5 dias se houver algum investigado preso, ele não terá sido preso em razão da infração penal de menor potencial ofensivo, mas você pode estar preso em razão de um outro crime qualquer. 15 dias autor do fato solto. É a regra do artigo 46 do CPP. Só que, primeira grande diferença, o artigo 77 da lei prevê que tanto a denúncia como a queixa podem ser orais. O que o artigo 77 está nos dizendo? Que ao final daquela audiência preliminar, não havendo acordo, Ministério Público presente na ação penal pública ou vítima presente, com a presença também, obviamente, de seu defensor, tanto a vítima na ação penal privada como o Ministério Público podem, naquele momento, pedir a palavra e oferecer a inicial oral. Inicial oral, obviamente, que, considerando o tipo de procedimento que nós temos, terá que ser reduzida a termo. Então, o Ministério Público pode sentar de frente para o computador e ir ditando para o escrevente a denúncia, ou o querelante pode fazer o mesmo. Confesso a vocês que logo que a lei entrou em vigor, eu tive dissabor de participar de uma audiência preliminar em que, ao final dela, o Ministério Público resolveu fazer denúncia oral.
Sem nenhum tipo de exagero, o Ministério Público gastou mais ou menos umas 2 horas e meia para conseguir botar a denúncia do jeitinho que ele queria. 2 horas e meia. Então o Ministério Público até tentou lá no início, mas ele percebeu que é muito mais demorado e muito mais trabalhoso para ele do que simplesmente entregar os autos na mão do estagiário e falar: estagiário, pega um modelinho ali e faz. Ainda mais infração penal de menor potencial ofensivo. Ainda mais pela repetição de infrações penais de menor potencial ofensivo que costumam desaguar lá no juizado especial. Muito melhor deixar para o estagiário. Quantos de vocês já não devem ter passado pelo Ministério Público e já não devem ter formulado diversas denúncias? Então, uma vez, a lei está em vigor desde 96, quantos anos tem isso, gente? Já estamos completando 25 anos de vigência da lei. Na verdade, agora em 2020, em novembro de 2020, nós completamos 25 anos de vigência da lei. Nesses 25 anos de vigência, uma vez eu fui testemunho de viso de uma denúncia oral realizada pelo Ministério Público. E pela dificuldade de se formular uma denúncia oral, o Ministério Público, com o passar do tempo, percebeu que não valia a pena. É prefiro deixar por conta do estagiário, que aí oral eu nunca vi. Mas porque normalmente a vítima comparece sem defensor. E aí eu disse para vocês, a vítima para fazer acordo precisa de defensor acompanhando. O que o juiz faz? Nomeia defensor. Mas aquele defensor nem sabe por onde ele chama, né? Então ele não tem condições de oferecer uma queixa oral. Ele vai só instruir aquela vítima: olha, procura um advogado ou procura a defensoria pública para que possa oferecer uma queixa em seu nome. Então, primeira questão bacana é que pode haver denúncia ou queixa oral, apesar de que na prática isso não tem ocorrido. É uma previsão do artigo 77. Olha ali embaixo à esquerda da sua tela, deixei até vermelhinho. Com a denúncia ou com a queixa, o Ministério Público ou o querelante tem que especificar suas provas. E ao especificar suas provas, vocês já sabem, ele deve arrolar testemunhas. Olhem para mim. Você tem um procedimento comum ordinário em que podem ser arroladas 8 testemunhas. Você tem um procedimento comum sumário em que podem ser arroladas 5 testemunhas. Você tem um procedimento comum sumaríssimo que pode ser arroladas até quantas testemunhas? Lembra na aula passada que eu disse para vocês que a lei parece ser fragmentada, que eu tenho uma lei para o procedimento civil e uma lei para o procedimento penal? Que uma parte da lei não conversa com a outra porque são oriundas de projetos diferentes. Lá no procedimento civil dos juizados especiais cíveis, vocês sabem que as partes podem rolar até 3 testemunhas. E era o razoável de nós imaginarmos um procedimento sumaríssimo no processo penal também. 8 testemunhas para o procedimento ordinário, 5 testemunhas para o procedimento sumário, 3 testemunhas para o procedimento sumaríssimo. O que aconteceu? A lei não menciona quantas testemunhas podem ser roladas. O legislador esqueceu. E tem 25 anos quase de vigência da lei, e até hoje o legislador não teve muita preocupação em relação a isso, não. E aí, quando entrou em vigor a lei, a jurisprudência penal, ela criou um entendimento relativamente uniforme dentro dos juizados especiais de que, no crime, o procedimento que mais se aproximava do procedimento sumaríssimo era o procedimento sumário. E como o procedimento sumário prevê 5 testemunhas, analogicamente nós vamos utilizar também esse rol de 5 testemunhas no procedimento sumaríssimo. Beleza. E assim ficou, de 1996 até 2008. O que aconteceu em 2008? Em 2008 houve a reforma do Código de Processo Penal, que mudou de forma substancial os procedimentos ordinário e procedimento sumário. E dentre as modificações que ocorreram no procedimento ordinário, veio a regrinha que está aí na tela de vocês, bem no centro da tela, do artigo 394, parágrafo 5º do CPP. O que prevê o 394, parágrafo 5º? O procedimento ordinário é o procedimento que deve ser aplicado de forma subsidiária a todos os demais procedimentos, inclusive o procedimento sumaríssimo expressamente previsto no 394, parágrafo 5º. Se o procedimento ordinário, é o que deve ser aplicado de forma subsidiária ao procedimento sumaríssimo,
A regra que nós temos que aplicar em relação a rol de testemunhas é a regra prevista no artigo 401 do CPP. Regra do procedimento comum ordinário. E o 401 prevê que no procedimento ordinário, e consequentemente no sumaríssimo, nós podemos arrolar até 8 testemunhas para cada acusado e para cada fato imputado. Ah, mas isso é absurdo! Verdade, também acho. Passou da hora de nós mudarmos a lei. Mas enquanto não mudarmos a lei, a regra que está em vigor é do 394, parágrafo 5º. E é ela que deve ser aplicada de forma subsidiária. Poxa, mas 8 testemunhas para cada acusado, para cada fato imputado, são testemunhas demais para a singeleza do procedimento sumaríssimo. Pode ser. E se o juiz entender que, de fato, o número de testemunhas está exacerbado para o procedimento sumaríssimo, o que ele não pode definitivamente fazer é indeferir a inscrição de testemunhas. Mas ele pode aplicar uma regra que está prevista no artigo 77, e eu já tive a oportunidade de falar dela para vocês quando nós estudamos o artigo 538, que é a de declinar de sua competência pela complexidade da prova e remeter os autos ao juízo da vara criminal. E esse juiz da vara criminal, nos termos do artigo 538 do CPP, ele vai adotar um procedimento comum sumário. Então, tanto acusação como defesa podem rolar até 8 testemunhas. E se isso fizer com que haja um exagero de elementos de prova propostos pelas partes para a singeleza do procedimento, o que resta ao juiz fazer é remeter os autos para a vara criminal, e lá na vara criminal, sob a égide do procedimento sumário, vão ser ouvidas as 8 testemunhas, porque é esse o número permitido em razão da aplicação subsidiária do artigo 394, parágrafo 5º. Ok? Fiz uma barulheira, né? Olha que interessante. Olha para a tela e observem a estrutura do procedimento. Oferecida a peça inicial, oferecida a denúncia, oferecida a queixa, os autos vão para o juízo. E o que este juiz vai fazer? Vai proferir aquela tradicional decisão de recebimento ou rejeição da denúncia ou da queixa? Não. Ele vai designar a RJ. Então, obviamente que ele vai pegar a denúncia, ele vai dar uma olhada na denúncia, vai verificar se aquela denúncia está em forma, né, de uma denúncia, vai pegar a queixa, vai bater o olho, ver se ali aquela queixa ela está ok, mas sem entrar no mérito, sem entrar nas regras estabelecidas pelo artigo 395 do Código de Processo Penal, ele vai simplesmente designar a IJ. E aí, afastem o olho para o lado direito da tela, observe que eu coloquei que essa IJ tem que ocorrer no prazo de 60 dias. Por que 60 dias? Porque a Lei 9.099, também em relação a isso, ela é silente. E se ela é silente, por força do 394, parágrafo 5º, nós vamos aplicar de forma subsidiária o Código de Processo Penal. O procedimento comum do Código de Processo Penal. O procedimento comum ordinário do Código de Processo Penal. E o procedimento comum ordinário, em seu artigo 400, prevê que a audiência no ordinário deve ser realizada em 60 dias. Então, se eu vou aplicar o procedimento comum ordinário de forma subsidiária, essa audiência de instrução e julgamento tem que ser realizada em, no máximo, 60 dias. Designou a IJ, manda citar o nosso autor do fato. Agora, neste momento, esse autor do fato virou um denunciado, né, um querelado. O juiz não recebeu a denúncia ainda, então ele não é acusado. Mas ele já é um denunciado. E se o juiz não recebeu a denúncia ainda, se não está formado ainda o processo, tecnicamente, não haveria neste momento do processo citação. Eu poderia intimá-lo para a audiência. Eu tenho que primeiro formar o processo, ou se vocês preferirem, formar a relação processual para depois citar. Não é isso? Bom, não, relação processual nem precisaria, né? Eu tenho que chamar primeiro para formar a relação processual. Mas se nós pensarmos em termos de um processo que se desenvolve em contraditório entre as partes, eu não tenho processo formado ainda, só formo um processo depois da citação. Mas o artigo 78, parágrafo 1º, faltou um parágrafozinho ali, o símbolo de parágrafo debaixo da citação, prevê citação. E citação para o acusado neste momento, para o denunciado neste momento, é muito mais interessante do que uma simples
intimação. Por quê? Porque a citação ela tem que ser pessoal. Olha aí, está aí na tela. Ao contrário, a Lei 9.099 prevê que todas as intimações possam ser realizadas por carta, com AR. Imagine que insegurança jurídica eu teria, neste momento, porque o juiz não recebeu a denúncia ainda, intimar o denunciado por uma audiência de instrução e julgamento, por meio de uma carta com aviso de recebimento. A possibilidade de revelia e revelia não causada pelo denunciado seria muito grande. Então, tecnicamente, como a denúncia não foi recebida ainda, o termo correto deveria ser intimação, mas se a lei fala em citação, para o denunciado, ela é muito mais interessante. E principalmente porque no procedimento sumaríssimo, essa citação só pode ser pessoal. E se o oficial de justiça não localizar a pessoa a ser citada no endereço indicado lá na peça inicial, eu posso até diligenciar para localizá-la. Mas não diligenciando, o que o juiz deve fazer? Mais uma vez, declinar sua competência e remeter os autos ao juiz da vara criminal, para que lá, sob a égide do procedimento sumário, nos termos do artigo 538, ele faça a citação por edital e adote a partir de então, naquilo que for necessário, o procedimento comum sumário. Então, denúncia oferecida, vai ao juiz, o juiz não recebe por enquanto, ele vai simplesmente designar a IJ e mandar citar, mas por meio de uma citação pessoal, o nosso denunciado para que ele, primeiro, tome conhecimento do processo, receba a cópia da inicial e seja intimado, aí sim, no mesmo instrumento de citação, para o dia e hora em que foi designada essa audiência de instrução e julgamento. Ok? Muito bem. Designou a IJ, que segundo a lei não deveria ocorrer em mais de 60 dias, citou o nosso denunciado e o intimou para essa audiência de instrução e julgamento. Percebam que eu tenho uma audiência de instrução e julgamento marcada, mas até o presente momento não foi dada a oportunidade à defesa de falar nos autos. Perceberam? Denúncia oferecida, foi ao juiz, o juiz designou a IJ, mandou citar, intimou para a IJ, mas até agora a defesa não se manifestou. A defesa não precisa se manifestar antes da IJ. O artigo 78, em seu parágrafo 1º, dispõe que a defesa ela pode levar as testemunhas de defesa para essa IJ. Mais ou menos como acontece lá na jurisdição trabalhista. Apesar de que na jurisdição trabalhista tem uma tal de carta convite, né, para você comparecer à audiência. Mas também faculta a defesa a possibilidade de arrolar as testemunhas 5 dias antes da IJ. Então são 2 caminhos possíveis para a defesa. Ou ela pega as testemunhas, põe debaixo do braço e leva a tiracolo para a audiência de instrução e julgamento, ou 5 dias antes ela arrola essas testemunhas. Conselho: nunca levem a testemunha para a IJ. Sabe aquele cara bacana que se diz amigo do seu cliente, que está pronto para todas? Ô fulano, você presenciou o fato, você vai naquela audiência comigo? Claro, estou contigo. Esse cara vai desaparecer no dia da audiência de instrução e julgamento. E você nem por sinal de fumaça vai conseguir fazer contato com ele. Vai te deixar na mão. Se você assume essa responsabilidade por levar testemunhas para a audiência, você vai assumir integralmente a responsabilidade pela ausência dessa testemunha à audiência. E com certeza vai perder a oportunidade processual de produzir a sua prova. Agora, quando você arrola a testemunha 5 dias antes da audiência, você transfere para o judiciário a responsabilidade pela intimação e, consequentemente, a responsabilidade pelo comparecimento da testemunha à audiência de instrução e julgamento. E se ela, intimada, não comparecer, você tem o direito de exigir o comparecimento coercitivo dela à audiência de instrução e julgamento. Se porventura ela não for localizada naquele endereço, você vai ter a possibilidade de substituir a testemunha. Aliás, é uma possibilidade que existe em qualquer procedimento. Se não houve tempo hábil para poder intimar a testemunha, o problema não é seu.
A audiência terá que ser seccionada e aquela testemunha irá comparecer na segunda parte da audiência. O que, aliás, é muito interessante para a defesa, separar a inquirição de testemunho de acusação de testemunho de defesa. E vamos e venhamos, 5 dias corridos antes da audiência. Dificilmente haverá tempo hábil para a intimação dessa testemunha, mesmo por carta com aviso de recebimento. E olha que interessante, são prazos corridos. Prazo corrido. O que significa prazo corrido? Prazo processual corrido. Olha que interessante. Vamos imaginar que minha audiência ela esteja marcada para quarta-feira. Quarta-feira é um bom exemplo. Está marcada para quarta-feira dessa semana agora. Não tem audiência, né, gente? Tá? Nós estamos em isolamento social. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos uma audiência marcada para quarta-feira. Como que eu conto este prazo de 5 dias? É um prazo que vai ser contado da audiência para trás, seguindo as mesmas regras da contagem de prazo que vocês utilizam normalmente no processo penal. Então vejam só, a audiência está marcada para quarta-feira. Eu desconto esse dia, eu não conto o dia do começo, conto o dia seguinte, primeiro dia útil seguinte, terça, primeiro dia, segunda, segundo dia, domingo, hoje, terceiro dia, sábado, quarto dia, sexta, quinto dia. Tá esquisito isso, né? Porque eu não descontei 2 dias aqui. A audiência na quarta, começa a contar meu prazo na terça, segunda, domingo. Primeiro dia. É duro no teclado, né, gente? Putz, grilo, viu? Que coisa difícil. Eu quero descontar esse dia, tá, gente? Então, o primeiro aqui. Então, terça, segunda, domingo, sábado, meu quinto dia tá aqui. É a sexta-feira. Isso quer dizer que eu tenho até sexta-feira para rolar testemunhas para uma audiência que vai ocorrer na quarta da semana seguinte. Aí na sexta-feira, às 18 horas, ela está fechando mesmo lá o protocolo, eu protocolizo. 18h30, será que horas que fecha o protocolo? Eu chego lá na última hora e protocolizo aquela petição. Sexta-feira isso não vai subir para a secretaria, nem sábado nem domingo, por óbvio. Isso vai subir para a secretaria provavelmente na segunda, na parte da tarde. Essas intimações vão sair na terça, não vai dar tempo de intimar para a audiência na quarta. O que vai acontecer é que o juiz vai ter que separar a audiência e as testemunhas de defesa vão ter que ser ouvidas num segundo momento. Mas isso não é problema da defesa. Está previsto no artigo 78, parágrafo 1º da lei. Então, pegue um dia da audiência, ignore esse dia, pegue o primeiro dia útil anterior à audiência, contem de forma corrida os 5 dias. E se o quinto dia cair em dia não útil, prorroga para o primeiro dia anterior. É como se você estivesse fazendo contagem de prazo, de trás para frente. E olha que interessante. Teve uma prova aí para trás que eu narrei um fato desse tamanho, uma questão desse tamanho, em que um cliente te procurou no seu escritório com um mandado de citação oriundo do juizado especial criminal, com intimação para uma audiência de instrução e julgamento marcada para daí a sei lá quanto tempo. Coloquei a data lá na questão. E aí o seu cliente, que era inimputável por doença mental, acompanhado do seu pai responsável legal, contou toda a história que envolvia aquele processo. Você teve a oportunidade de ir aos autos, viu que nesses autos estava juntado o exame de retardo mental, de doença mental. Tinha um TCO que tinha sido lavrado, mas só com testemunhas que tinham sido indicadas pelo Ministério Público, testemunhas que serviam apenas para a acusação. Então tinha o laudo de doença mental, tinha 3 testemunhas da acusação, que tinham sido arrolados pelo Ministério Público, e nada mais. O seu cliente narra uma legítima defesa e te indica 3 possíveis testemunhas que poderiam confirmar aquela legítima defesa. Essa foi a questão. Então você tinha os autos, com um exame pericial comprobatório da inimputabilidade penal, 3 testemunhas arroladas na denúncia, 3 testemunhas que de fato prestaram depoimento quando foram ouvidas e que confirmam os fatos narrados na inicial, a versão do seu cliente e
a indicação de 3 testemunhas que poderiam confirmar uma tese, por exemplo, de legítima defesa. Aí eu peço a vocês que indiquem qual peça que deve ser apresentada, qual o prazo para a apresentação da peça e o que deve conter a peça. Tudo na questão indicava procedimento sumaríssimo. E aí 90% dos meus alunos respondem resposta à acusação no prazo de 10 dias, e a resposta à acusação tem que conter preliminares de mérito, especificação de provas, oposição de sessões e pedido absolutório e absolvição ainda por inimputabilidade penal. Puxa, se o procedimento é sumaríssimo, o seu cliente acabou de ser citado e tem uma audiência marcada lá para frente, não interessa se tem laudo de inimputabilidade, se tem testemunhas para ser da acusação, se tem tese absolutória, nada disso me interessa. O que eu tenho que fazer? 5 dias antes da audiência, arrolar as minhas testemunhas. Ponto. É o máximo que eu posso fazer. E aguardar a audiência de instrução de julgamento. Então, muita atenção. Se o procedimento for sumaríssimo, se tem data marcada de audiência, você acaba de ser procurado pelo seu cliente, o que você tem que fazer? Esse cálculo aqui na mão, se tiver um papel fica mais fácil, um quadro, né, para poder explicar. Pega a data da audiência, conta 5 dias para trás, você sabe que naquela data, na pior das hipóteses, você tem que protocolizar uma petiçãozinha simples, só indicando as suas testemunhas para serem ouvidas em audiência de instrução e julgamento. Compreendido? Muito bem. E como que funciona essa audiência de instrução e julgamento? Essa audiência de instrução e julgamento que está prevista no artigo 81 da Lei 9.099. Essa audiência de instrução e julgamento ela tem uma estrutura um pouquinho diferente das audiências que nós estamos acostumados. Pelo menos uma parte dela é um pouquinho diferente. Porque a exceção desse rol de testemunhas que foi protocolizado 5 dias antes, lembrando que talvez nem tenha sido protocolizado, a defesa não teve a oportunidade de se manifestar nos autos ainda. E a grande virtude deste procedimento sumaríssimo é o de que ele permite a apresentação de uma defesa preliminar. Aquela defesa preliminar que a gente tem brigado para que seja disponibilizada no procedimento comum ordinário e no procedimento comum sumário, ela existe no procedimento comum sumaríssimo. E perceba a incongruência do nosso legislador. Em 95, nós criamos a defesa preliminar no procedimento comum sumaríssimo. Quando chegamos em 2008, o que nós esperávamos? Nós esperávamos o óbvio. Nós esperávamos que essa defesa preliminar fosse incorporada a uma reforma do procedimento sumário e uma reforma do procedimento comum ordinário. Quer dizer, nós evoluímos em 95, retrocedemos em 2008. E aí o mais célebre de todos os procedimentos prevê a defesa preliminar. Os demais procedimentos não a prevêem, pelo menos expressamente. Só que, com uma particularidade, nós acabamos de abrir a audiência de instrução e julgamento. Isso significa dizer que essa defesa preliminar ela será oral. Então, quando você for para uma audiência de instrução e julgamento no juizado especial criminal, você vá preparado para uma defesa preliminar oral. E o que deve conter essa preliminar? Essa defesa preliminar ela é um misto, uma mistura de preliminar com resposta à acusação. Tanto que a lei chama de resposta à acusação. Podem abrir a lei fala, o artigo 81 fala expressamente, aberta audiência da dada palavra defesa para oferecer resposta à acusação. Mas não é resposta à acusação. Tecnicamente, uma defesa preliminar. Por quê? Porque ela é anterior à decisão de recebimento ou de rejeição da inicial. Se a decisão de recebimento ou de rejeição da inicial não ocorreu ainda, qual que é a principal finalidade da defesa preliminar? Bater na denúncia ou na queixa para que ela seja rejeitada. Então a finalidade principal da defesa preliminar é trabalhar as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. É verificar a possibilidade de rejeição da peça inicial. Não há preliminar de mérito para ser arguído no momento desse. Eu tenho um TCO, eu tenho eventualmente um inquérito policial, uma denúncia oferecida,
E nem decisão ainda eu tive no processo. Teve uma citação que deu certo, que eu não tinha esse. Então, questão preliminar, impossível. Preliminar de mérito, impossível alegar neste momento. E nem tampouco vou alegar questão de mérito. Mesmo porque a denúncia sequer foi recebida ainda. Vou antecipar tese absolutória, o juiz não pode absolver aqui agora. Então, eu também não antecipo questão de mérito. Então, essa defesa preliminar serve para discutir a hipótese de rejeição da inicial, trabalhando as hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal e especificar provas. Porque eu arrolei testemunhas e se eu tenho outras provas a serem especificadas. Ou, nem arrolei testemunhas, e agora eu vou rolar, agora eu vou indicar. Ô, seu juiz, lá do lado de fora tem indício, Caio Neve, esperando para ser ouvido como testemunho de defesa. Eu vou manifestar neste momento. Para que, iniciada a audiência de instrução de julgamento, o juiz saiba que tem gente lá fora para ser ouvido. E é claro, eu vou requerer a produção de outros elementos de prova que sejam necessários para a defesa. E aqui também pode ocorrer aquilo que pode ocorrer lá atrás, do 77. Dependendo da prova que eu especificar e dependendo da complexidade dessa prova que eu especificar neste momento, pode ser que o juiz tenha que suspender a audiência, declinar de sua competência e remeter os autos ao juízo da vara criminal para aplicação do artigo 538. Agora, ofereci a defesa preliminar. O juiz rejeitou essa preliminar. Muita atenção. Abram a lei lá no artigo 82. Vou até abrir o artigo 82 aqui com vocês. O artigo 82 prevê: da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Lembra que até agora, no procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário, da decisão de rejeição da inicial, cabia o quê? Reze, lembram disso? Recurso no sentido estrito, artigo 581.1 do Código de Processo Penal. Não só no comum ordinário, não só no comum sumário, em todos os demais procedimentos que nós vamos ver, especiais, cabe reze. A única exceção, a única, está aqui no artigo 82. No procedimento sumaríssimo, o juiz rejeitou a inicial, apele. Então você é promotor de justiça, você é o querelante, o juiz rejeitou a inicial dentro dessa audiência de instrução e julgamento, o recurso cabível é apelação criminal. E nós vamos ver que a apelação criminal no juizado especial, no procedimento sumaríssimo, vai ter uma estrutura um pouco diferente da apelação dos demais procedimentos. Mas isso a gente analisa quando a gente chegar lá no procedimento, nos recursos no processo penal. Perdão. Agora, e se o juiz receber a inicial? O juiz recebeu a inicial. Você deve estar pensando assim, bom, se receber a inicial, eu posso impetrar um habeas corpus processual. Até pode. Desde que, depois do recebimento da inicial, por algum motivo, a audiência seja seccionada. Percebe? Eu tenho que ter um momento processual para poder impetrar uma ordem de habeas corpus. Se eu estiver dentro de uma audiência em que o juiz recebe a inicial e realiza toda a instrução criminal, interroga os acusados, colhe alegações finais orais e sentencia, qual que vai ser o momento, a oportunidade que eu vou ter de impetrar um habeas corpus? Não vou. E aí é óbvio que, em apelação da sentença, nos termos do artigo 82, eu vou abrir um capítulo, esse sim preliminar de mérito, para discutir o próprio recebimento inicial. Por quê? Porque será a primeira oportunidade que eu terei de falar nos autos para impugnar aquela decisão. É claro que nas minhas alegações finais eu vou bater nela também, para depois apelar, caso a decisão me seja desfavorável. Então vejam, se o juiz recebeu a inicial, posso impetrar o habeas corpus? Posso, desde que em algum momento a audiência pare. Parou a audiência, o juiz marcou sua continuação para daí a não sei quanto tempo, eu tenho espaço temporal suficiente para poder impetrar um habeas corpus a turma recursal. Ok? Senão, eu vou seguir na audiência. Depois discuto isso em sede de apelação. Recebida inicial, olhem aí, de vermelhinho, tem uma coisa diferente. Botei aí na tela de vocês. Uma coisa importante, desculpa. Recebimento da inicial, rejeição da inicial, fundamento legal, artigo 395 do CPP.
Não há nenhum regramento aqui em relação aos requisitos para o recebimento ou os fundamentos para a rejeição. Então nós vamos lá no 395 do Código de Processo Penal. Ok? Também, obviamente, aplicar de forma subsidiária. Vermelhinho aí na frente do recebimento da rejeição, nós temos um SCP. É a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da lei. É a 4ª medida despenalizadora que nós temos neste procedimento. 3 nós vimos na audiência preliminar. A possibilidade de reconciliação pura e simples, a reconciliação com grana, que é a composição civil de danos, e a transação penal. Agora surge a 4ª medida despenalizadora. É a suspensão condicional do processo. Vamos dar uma olhadinha no artigo 89 da lei? Olha lá o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão do processo por 2 a 4 anos. 2 coisas importantes, ou 3 coisas importantes. A primeira delas, o Ministério Público deverá propor, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 89. É um poder-dever. Porque esse poder-dever está fazendo um contraponto a um direito público subjetivo do acusado, agora ele é acusado, de ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. 2. Não só nas hipóteses de denúncia. Cabe ao Ministério Público propor suspensão do processo, independentemente da natureza da ação penal. Então, da mesma forma que lá na transação, aqui na suspensão do processo, se a ação penal for privada, cabe ao Ministério Público também oferecer a suspensão do processo. Terceiro ponto interessante. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei. Aqui, neste momento, nós temos que dar 2 passos para trás para afirmar que oferecida a denúncia e recebida a denúncia, porque a suspensão do processo, então tem que ter uma denúncia recebida, e por isso que eu coloquei essa suspensão do processo naquele momento da audiência, logo após o recebimento inicial. Recebida a denúncia no procedimento comum ordinário, recebida a denúncia no procedimento comum sumário, recebida a denúncia em qualquer procedimento especial, preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, deverá haver proposta de suspensão do processo. Vamos pegar um exemplo. Vamos pensar no crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Vamos pegar o Código Penal aqui. Código Penal Planalto. Vamos entrar aqui nele. Vai ficar mais fácil visualizando um dispositivo de lei. Vamos lá no 171. Pode ser furto também, pode ser o 155. 155 também é um bom exemplo. Aqui, ó. Violação de domicílio. Aqui, ó, vamos pegar o furto. Furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Quando você pega um crime cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos, não há, afirmo para vocês, um procedimento especial para os crimes contra o patrimônio, nós concluímos que o procedimento comum a ser adotado é o procedimento comum ordinário. Não é isso? Penas iguais ou superiores a 4 anos, procedimento ordinário. Reclusão de 1 a 4 e multa. Procedimento comum ordinário. O juiz recebeu a denúncia oferecida contra o acusado. O promotor de justiça vem nos autos e oferece suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena mínima combinada para o furto é de 1 ano. Olha lá no estelionato. Qual que é a pena do estelionato? No 171. Olha aqui, o estelionato. Obter para si ou para outro, vantagem ilícita, patati patatá. Reclusão, 1 a 5 anos. Pena de 1 a 5 anos, pena máxima superior a 4, procedimento comum ordinário. Mas a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Esse é o requisito estabelecido pelo artigo 89. Não me importa em qual procedimento eu esteja. Se a pena mínima imputada na inicial, denúncia ou queixa, não ultrapassar 1 ano, caberá suspensão condicional do processo. Claro, preenchido um outro requisito estabelecido pela lei. Então,
Em todos os procedimentos que nós vimos até agora, o procedimento como ordinário, o procedimento como sumário, agora o procedimento como sumaríssimo, e em todos os procedimentos especiais que veremos daqui para frente, você vai ao inicial. Se a inicial trouxer crimes cujas penas não ultrapassem o mínimo de 1 ano, aí lembrando que aquela mesma regrinha do concurso de crimes que eu devo utilizar para escolha de procedimento de competência do juizado também deve ser utilizada para a concessão do benefício. Então, se eu tenho um estelionato imputado, cabe suspensão. Se eu tiver 2 estelionatos imputados, seja em concurso material, concurso formal ou crime continuado, a pena minha vai ultrapassar 1 ano, e aí já não cabe mais o benefício. Então, bateu o olho da inicial, mesmo que haja concurso de crimes, as penas analisadas em concurso, as penas mínimas não ultrapassam 1 ano, independentemente de quanto seja a pena máxima, caberá suspensão condicional do processo. Qual que é o outro requisito? Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado. Esse não esteja sendo processado, esqueça. O estado de inocência, o princípio da inocência, o princípio da presunção de inocência, ele é utilizado de vez em quando. E foi utilizado neste caso. Não, se está sendo processado pela presunção de inocência, eu não posso impedir a concessão de benefício. Então, isso pode riscar aí no quadro de vocês. E deixem só, não tenha sido condenado por outro crime. E presente os demais requisitos que autorizam a suspensão da pena. Vai lá no 77 do Código Penal e confira os requisitos. Por que o da suspensão da pena? Porque a suspensão do processo se assemelha demais à suspensão da pena. Preenchidos os requisitos, o que eu vou fazer? Eu vou paralisar o processo no ponto em que ele se encontra. E vou paralisar o processo por quanto tempo? Por um período de 2 a 4 anos. É o período de prova. Da mesma forma que acontece no sursi. Tanto que tem muita gente que chama isso aqui de sursi processual, que é uma impropriedade técnica, porque sursi significa suspensão da pena. Suspro é a suspensão do processo. Durante o período de prova, que é fixado pelo juiz de 2 a 4 anos, da mesma forma que lá na suspensão da pena, o meu beneficiário irá cumprir condições. E se ao final deste período ele tiver cumprido integralmente as condições, o juiz vai extinguir o processo e vai extinguir a punibilidade do agente. Vejam lá no parágrafo 5º, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Então é uma causa extintiva da punibilidade que está fora do artigo 107 do Código Penal. E ao extinguir a punibilidade, eu estou dizendo que ele deve absolver, inclusive, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Porque essa decisão gerará os mesmos efeitos de uma absolvição. O meu beneficiado continuará primário e continuará sem antecedentes criminais. É medida despenalizadora, da mesma forma que a transação penal ou que a composição civil dos danos. Agora, quando o juiz suspender o processo por esse período de 2 a 4 anos, estará suspenso também o prazo prescricional. Olha, uma causa suspensiva da prescrição. Vejam a regrinha do parágrafo 6º. Não ocorrerá prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Então, suspende-se o processo, suspende-se o prazo prescricional, submeto o meu acusado a um período de prova. Se ele não cumpriu, revogo o benefício e volto o processo para o ponto em que ele se encontrava. Assim, o jeito mandou lembrança, né? Ou a falta de jeito. Volta o processo ao ponto em que ele se encontrava e eu dou sequência à audiência de instrução de julgamento. Agora, se eu termino de cumprir as condições durante todo o período de prova, o juiz extingue a punibilidade e essa decisão gera os mesmos efeitos de uma decisão absolutória. É um benefício e esse benefício pressupõe um acordo. Vem uma proposta, uma aceitação, um cumprimento do acordo proposto e, consequentemente, a extinção da punibilidade do agente. Quais que são as condições que devem ser impostas? Aceita a proposta pelo acusado, é o parágrafo 1º, e seu defensor, na presença do juiz, este recebendo a denúncia, ele tem que receber a denúncia. Poderá e deverá, né, gente, suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, 2 a 4 anos, sob as seguintes condições. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. A nossa legislação penal é sempre preocupada com essa reparação do dano à vítima.
Proibição de frequentar determinados lugares, você já sabe quais locais são proibitivos. É claro que algum possa fazer referência especificamente ao crime cometido, deu o exemplo do estado de futebol na transação penal. Mas normalmente os locais proibitivos são puteiro e boteco, por causa da convergência daqueles fatores demoníacos que eu mencionei na aula passada. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. É semelhante à suspensão condicional da pena. E tirando, vamos ser bastante francos, tirando a reparação do dano, o resto é um nada, né, gente? Proibição de frequentar alguns lugares, proibição, e normalmente não há fiscalização, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz. Eu posso me ausentar? Posso, claro, desde que haja autorização judicial. E comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Isso aqui é o nada. O que normalmente leva a alguma condição que é realmente ressocializadora é o parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinado à suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Aqui é que normalmente entra uma prestação pecuniária, e aí tem um pagamento de umas cestas básicas à vítima, aos seus familiares, ou uma entidade filantrópica qualquer, uma entidade beneficente. Aqui que entra a prestação de serviço à comunidade. Porque se não tiver algo que se assemelhe lá à transação penal, as demais condições elas são risíveis. Então o que acontece? Normalmente o juiz fixa as 4, ou, tirando a reparação do dano, as 3 primeiras, e aplica uma outra condição semelhante a uma pena restritiva de direitos, porque aí efetivamente a suspensão do processo vai pesar um pouco para aquele beneficiado. E a suspensão do processo tem que ser mais onerosa do que a transação penal. Porque a transação penal é aplicada para as infrações penais de menor potencial ofensivo. A suspensão do processo não. Eu dei exemplo de furto, dei exemplo de estelionato. Eu posso aplicar para qualquer outro tipo de ilícito. E é por isso que as condições elas têm que ser mais onerosas. Não só o prazo de 2 a 4 anos. Porque uma transação eu posso cumprir em uma semana, dependendo do acordo, eu posso cumprir em poucos meses. Aqui eu tenho um período de 2 a 4 anos em que eu estarei sub júdice. Mas mais do que isso, eu preciso efetivamente ter algum tipo de contrapartida por parte do acusado que faça com que este acordo lhe sirva como instrumento de recuperação, como instrumento de ressocialização. Então, no parágrafo 2º, normalmente, vem algum outro tipo de condição que se assemelha, é criado a imagem e semelhança de uma das penas restritivas de direitos previstas nos artigos 43 a 48 do nosso Código Penal. No parágrafo 3º e no parágrafo 4º, nós temos hipótese de revogação da suspensão do processo. A primeira é uma revogação obrigatória, e na segunda, no parágrafo 4º, nós temos uma revogação facultativa. Olhem lá, a suspensão será revogada, o dispositivo é mandatório, se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então, o descumprimento da reparação do dano é revogação obrigatória. E este não ser processado, leia, não vier a ser condenado. Podem riscar aí no quadro de vocês o processado e colocar condenado. É o que a jurisprudência cunhou ao longo desses 25 anos. Não vier a ser condenado por outro crime. Revogação facultativa. A suspensão poderá ser revogada, aí eu poderá mesmo, se o acusado vier a ser condenado, onde estiver processado, risque, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. O que normalmente o juiz faz nas hipóteses do parágrafo 4º? Se a suspensão do processo já não estiver pelo prazo máximo de 4 anos, o juiz prorroga esse prazo, ou se já estiver no prazo máximo, ele acrescenta condições, ou prorroga o prazo e acrescenta condições. Torna a suspensão mais dura. E aí, obviamente, diante de uma reiterada insubordinação por parte do beneficiado, ele é um contumaz descumpridor das regras, aí não há outra forma senão efetivamente revogar o benefício. Lembrando que a revogação do benefício leva tão somente ao retorno dos autos ao ponto em que ele se encontrava. E este tempo em que o acusado esteve sob suspensão do processo não é utilizado para efeito algum. Ok? Muito bem. Feita a proposta, cumpridas as condições dentro do período de prova,
extinta a punibilidade do agente, acabou o processo, sou acusado primário sem antecedentes criminais e eu já posso ser beneficiado logo em seguida com outra suspensão do processo. Eu não posso ter duas suspensões do processo ao mesmo tempo. Em relação a esse guerra a ser processado, o que a jurisprudência entende é que não posso ter duas suspensões em cumprimento ao mesmo tempo. Eu posso até ter uma transação penal e uma suspensão do processo, não tem problema nenhum. Posso realizar composições civis de dano e não ter, e ter uma suspensão do processo. Eu não posso ter duas suspensões ao mesmo tempo. Mas eu acabei de cumprir uma suspensão, eu posso ser beneficiado com outra. Acabei de cumprir a outra, eu posso ser beneficiado com outra. Não há aquele mesmo impeditivo legal de ter que esperar 5 anos para ter direito a um novo benefício. Se eu não aceitei a proposta, se eu não cumprir os seus termos, eu sigo o processo do ponto em que ele foi paralisado. E o ponto em que ele foi paralisado é justamente o início da audiência de instrução de julgamento. Aqui começa a instrução criminal. E a partir do momento em que eu inicio a instrução criminal, a audiência ganha a mesma forma da audiência do artigo 400 do Código de Processo Penal. Ela ganha a mesma forma da audiência de instrução de julgamento do procedimento comum ordinário. Por quê? Porque a partir do início da instrução criminal, essa audiência fica idêntica à audiência do procedimento sumário. Ouço testemunhos da acusação, ouço testemunhos de defesa, expresso cartas precatórias sobre a necessidade. Carta precatória pode ser fundamento para o juiz declinar de competência e remeter os autos para o juiz da vara criminal. Mas se não, expresso carta precatória da mesma forma, tomando cuidado com a aplicação do artigo 222 do Código de Processo Penal. Cuidado para não inverter a ordem na construção da prova. Posso promover o reconhecimento de pessoas ou coisas, posso trazer para a audiência peritos. As diligências não estão previstas na estrutura da audiência do artigo 81, nem tampouco estão previstas alegações finais escritas. A audiência prevê na sequência interrogatórios, alegações finais orais e sentença. Inclusive, o artigo 81 prevê sentença oral, tão somente. Mas nós sabemos que, de acordo com aquilo que foi produzido em audiência, as diligências podem se tornar necessárias, elas podem se tornar imprescindíveis. E aí não haverá outra alternativa ao juiz se não suspender a audiência e determinar a realização das diligências aplicando a regra do artigo 402 do Código de Processo Penal, aplicável de forma subsidiária nos termos do artigo 394, parágrafo 5º. Mesma coisa em relação às alegações orais. O juiz vai converter as alegações orais em alegações escritas na forma de memoriais por aplicação do 403, parágrafo 3º. Prazos de 5 dias, prazos sucessivos. E a sentença? A lei só prevê sentença oral. Mas o Código de Processo Penal prevê no procedimento comum ordinário a sentença por escrito no prazo de 10 dias. Então há a previsão de sentença oral nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, mas ela pode vir em 10 dias por aplicação subsidiária do 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo 1 do CPP. E essa sentença ela vai seguir aquele mesmo regramento dos artigos 385, 386 e 387 do Código de Processo Penal. Com um detalhe muito importante. O artigo 81, em seu parágrafo 3º, prevê que essa sentença ela tem uma estrutura mais simples que a sentença nos demais procedimentos no processo penal brasileiro. Por quê? Porque o artigo 81, parágrafo 3º, dispensa o relatório. Então essa sentença no juizado especial criminal, seja ela oral, seja ela por escrito, ela terá apenas fundamentação e dispositivo. No dispositivo, se a sentença for condenatória, haverá a aplicação de pena. Então, vejam lá, aberta audiência, defesa preliminar oral, utilizando para tanto os fundamentos do artigo 395 e especificando provas. Recebida denúncia, suspensão condicional do processo, obviamente se preenchidos os requisitos legais nos termos do artigo 89. Não houve suspensão do processo, ou houve a suspensão, mas houve descumprimento, inicia a instrução criminal. A partir do momento em que eu inicio a instrução criminal, a audiência ganha as mesmas feições da audiência do procedimento comum ordinário. Ou seja, a instrução criminal realizada em audiência é a mesma no procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário e no procedimento comum sumaríssimo. Vamos dar uma olhadinha lá na lei de novo? O artigo 82 prevê que da sentença caberá apelação. E o artigo 83 prevê que cabe embargo de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Então, dessa decisão proferida pelo juiz no juizado especial criminal,
Eu posso opor embargos de declaração, na hipótese de obscuridade, contradição ou omissão, ou eu posso interpor a apelação criminal nos termos do artigo 82. A apelação criminal, que segundo o parágrafo 2º, deve ser interposta no prazo de 10 dias. Os embargos de declaração são julgados pelo próprio juiz embargado. A apelação criminal vai ser julgada pela turma recursal. Vejam, está previsto no próprio artigo 82. A apelação será julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Para a satisfação da curiosidade de vocês, o Estado de Minas Gerais ele dividiu as suas comarcas em grupos jurisdicionais dos juizados especiais. Belo Horizonte faz parte do primeiro grupo jurisdicional. Nós temos 33 grupos jurisdicionais no Estado. Então, das 300 comarcas que hoje nós temos no Estado, nós temos 33 grupos jurisdicionais dos juizados. Belo Horizonte faz parte do primeiro grupo jurisdicional. Isso quer dizer que a turma recursal de Belo Horizonte é a do primeiro grupo jurisdicional dos juizados especiais. Quando nós chegarmos na fase recursal, e aí em sala de aula, se Deus quiser, com o quadro, eu mostro como que é esse caminho recursal na estrutura recursal dos juizados especiais criminais. Uma última curiosidade, ou duas últimas curiosidades. Olhem o artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões corporais culposas. Muito cuidado quando você for definir a natureza da ação penal a partir dos tipos penais previstos no Código. Porque a natureza da ação penal sempre está por ali, pertinho do tipo penal, dentro daquele capítulo, dentro daquele título. Quando entrou em vigor a Lei 9.099, ao invés do artigo 88 promover uma alteração, ou o último artigo da lei, promover uma alteração específica no artigo 129 do Código, que era o correto, era criar um parágrafo lá no 129 para dizer que a lesão culposa e a lesão leve são de ação penal condicionada. O nosso dirigente legislador preferiu deixar no artigo 88 de uma lei de 95 a natureza da ação penal do artigo 129 do Código, que é de 1940. Então, quando você abre o 129, você não encontra a natureza da ação penal na lesão leve e na lesão culposa. Não se esqueçam, ela está no artigo 88 da Lei 9.099. E uma última curiosidade, vejam o artigo 90A, que veio depois, veio 4 anos depois da vigência da lei. As disposições dessa lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Isso quer dizer que nós não poderíamos aplicar procedimento sumaríssimo, nós não poderíamos criar, para começar, juizado especial criminal dentro da jurisdição militar. Segundo, não poderíamos aplicar o procedimento sumaríssimo. Terceiro, não poderíamos aplicar as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Toda ação penal é pública na justiça militar, toda ação penal é pública incondicionada. Com o passar dos anos, os juízes em diversos estados da federação, aqui em Minas também, passaram a declarar incidentalmente inconstitucional o artigo 90A para poder permitir a aplicação de 2 medidas despenalizadoras no âmbito da justiça militar. Não a aplicação do procedimento sumaríssimo, só das medidas despenalizadoras, transação penal e suspensão condicional do processo. Então, de 2000, 2001 para frente, aqui em Minas Gerais, todos os juízes, em comum acordo com o Ministério Público tem que fazer a proposta, passaram a admitir, em primeiro grau, transação penal e suspensão do processo. O TJM aqui em Minas não concorda. STJ não concorda, STF não concorda, mas os nossos juízes fazem a decisão transita em julgado. E transitam em julgado. PT, saudações. Não é isso? E uma regrinha no artigo 92 que é fundamental, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos códigos penal, totalmente dispensável, só no caso 37, e de processo penal, no que não forem compatíveis com esta lei. Então, é o reforço para aquilo que nós fizemos. Buscamos, no artigo 394, parágrafo 5º, as regras que eram necessárias para complementar esse procedimento sumaríssimo. Ok, gente? Com isso, eu encerro com vocês o procedimento sumaríssimo. Lembrando que essa aula é a aula desta segunda-feira de manhã. Amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos nos reunir ao vivo e eu pretendo utilizar a aula de terça-feira para revisar com vocês
as dúvidas, revisar conteúdo, tirar dúvidas, enfim, a gente tem um encontro mais próximo para que a gente possa alinhar os nossos estudos e colocar o nosso conteúdo em dia. Combinado? Muito obrigado, viu, gente? E até amanhã, então, no Zoom, às 10 horas da manhã. Eu mando o link para vocês. Um grande abraço.